Simon crava erros nos pênaltis dados por Ramon Abati em Palmeiras x Fortaleza, interviu erroneamente. Os 2 gols palmeirenses saíram de pênaltis que deram o que falar e geraram muita reclamação por parte do tricolor do PC. Simon discorda de pênaltis dados pro Palmeiras. Palmeiras e Fortaleza ficaram em um empate por 2-2. Os gols da partida foram marcados por Rafael Veiga e Estevão para o Verdão e Hércules e Moisés empataram para o Leão do PC. Com o tropeço dentro de casa e com a vitória do Botafogo, o Alviverde Paulista voltou a ficar 3 pontos atrás do líder do Brasileirão Betano Série A. Vale destacar que os times ainda têm um confronto direto na reta final da competição que pode definir o título. Mas voltando a falar do jogo de ontem 26, muitas polêmicas aconteceram. O grande foco das reclamações foram os 2 pênaltis marcados a favor do Alviverde Paulista, que deram o que falar e agitaram os bastidores. Ainda mais quando um ex-árbitro se manifestou, Carlos Eugênio Simon. O que disse o ex-árbitro? O comentarista de arbitragem deixou claro que na sua opinião as decisões foram totalmente erradas, já que para ele, nenhum dos lances foi pênalti. Ele explicou que nas 2 jogadas não aconteceram penalidades. Para ele, no primeiro lance, é um contato de jogo, onde acontece uma briga por espaço sem falta. Já na segunda jogada, ele analisa que o jogador do Fortaleza está recolhendo os braços e a mão não é deliberada na jogada. Em uma disputa de bola, o jogador do Palmeiras cai dentro da área, mas não há infração. Existe um contato de jogo. O jogador do Fortaleza não empurra o adversário com o braço. É uma luta por espaço, isso não é pênalti. Errou o árbitro, analisou Simon. Teve um pênalti mal marcado. O árbitro não marcou em campo e o VAR interviu erroneamente. Notem, o jogador do Palmeiras chutou de fora da área e o do Fortaleza, que está dentro, tenta recolher os braços para se proteger e a bola acaba atingindo. Não é um movimento antinatural, não é mão deliberada, portanto não é pênalti, concluiu o ex-árbitro. Vojvoda fica revoltado com a arbitragem de Palmeiras x Fortaleza e apela à CBF, não estou chorando. Treinador se manifestou após empate em 2-2 das 2 equipes pela competição nacional. Palmeiras e Fortaleza empatam com reclamações da arbitragem de Vojvoda. Distanciou. O Palmeiras viu o Botafogo abrir 3 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão Betano. Afinal, além da equipe carioca vencer, o Verdão acabou tropeçando em pleno Allianz Parque. Em um confronto direto pela vice-liderança da competição nacional, o Alviverde Paulista ficou no empate com o Fortaleza pelo placar de 2-2. Com isso, os paulistas seguem em segundo. Muitos torcedores ficaram na bronca com Mike por conta de sua atuação e sobrou até para Abel Ferreira por ter insistido nele. É bom frisar que o jogo ficou marcado por polêmicas de arbitragem. O Leão do PC ficou na bronca e Juan Pablo Vojvoda se manifestou. Treinador do Fortaleza fica indignado e comenta a arbitragem. O clube cearense contestou muito algumas decisões do árbitro Ramon Abati Abel e também a falta de interferência do VAR. Um deles é o próprio pênalti para o Palmeiras e outro lance entre o Everton e Iago Pikachu, entre outros. Após a partida, Vojvoda deixou bem claro seu incômodo. Eu falei muito com os jogadores que podemos controlar nossas tarefas, nosso comportamento, nosso controle emocional. Mas não podemos controlar a arbitragem, iniciou. O argentino seguiu. Há pessoas encarregadas de controlar isso, como a CBF. Muitas vezes as pessoas falam, professor, você deve chatear-se mais que quem não chora não consegue o resultado. Eu não estou chorando, mas eu quero que a CBF também revise os lances. Eu queria ganhar esse jogo para ter 2 pontos a mais, concluiu. Abel Ferreira reclama no Palmeiras e chama titular de pouco corajoso, estou farto. Treinador se mostrou irritado com futebol pouco ousado de titular do Verdão e pode significar mudanças na equipe no Brasileirão Betano. Coletiva em tom alto de Abel. A entrevista coletiva de Abel Ferreira após o empate frustrante por 2-2 com o Fortaleza neste sábado 26. Viu o português aumentar o tom da crítica à sua equipe. Os 2 pontos desperdiçados pelo Palmeiras fizeram a diferença para o líder Botafogo subir novamente para 3 no Brasileirão Betano. Enquanto o Palmeiras empatou com o time de Juan Pablo Vojvoda, o Botafogo foi ao interior de São Paulo e bateu o Red Bull Bragantino por 1-0 no fim do jogo. Tudo isso fez Abel se irritar com algumas características de sua equipe que ainda deixam a desejar. Diante dos jornalistas, Abel Ferreira, na primeira parte da coletiva, criticou a falta de apoio da torcida nos minutos finais do jogo. Para o português faltou a conhecida pressão sobre o adversário, a tal chamada atmosfera. Só que na segunda crítica sobrou para um jogador badalado do elenco. Quem levou bronca ao vivo na coletiva?
Se Estevão pecou muitas vezes pelo excesso de finalizações e o individualismo para ser protagonista do Palmeiras, faltou a proatividade a Felipe Anderson. O camisa 9 levou uma baita crítica do português por não ser tão audacioso nas jogadas. O Felipe deveria ter chegado ao final do jogo. Já disse isso. Ele não pode só jogar bem. Ele tem que arriscar o cruzamento. Ele tem que arriscar o arremate, mesmo que falhe. Eu estou farto de dizer isso. O jogador tem que ir para cima e perder a primeira como faz o Estevão, declarou Abel. Contratado com altíssima expectativa da Lazio, ainda no primeiro semestre, Felipe Anderson ainda não deslanchou no maior campeão do Brasil. São apenas 2 gols e 2 assistências em 18 jogos pelo Alviverde, que perdeu novamente terreno para o Botafogo na reta final do Brasileirão Betano. O jogador que mais chuta na nossa equipe. Sabe quem é? Estevão. E é o que mais falha. Mas é o que mais arrisca. Por isso é que vem aqui e pagam por ele. E é esta coragem, esta audácia que temos que ter em todos os jogos, cobrou novamente Abel na coletiva. Felipe Anderson ficou em campo até 25 minutos do segundo tempo, quando acabou substituído por Dudu. O camisa 7 também não teve boa atuação e pouco contribuiu ao pouco inspirado setor ofensivo do SEP neste sábado. Dudu na mira do mundo árabe. De acordo com o jornalista Thiago Fernandes, do portal Gol, Dudu está na mira do Neom SC, clube da segunda divisão da Arábia Saudita. Na equipe do Oriente Médio joga o ex-corintiano Romarinho. Câmera flagra irregularidade na origem e Palmeiras é prejudicado por VAR em segundo gol do Fortaleza. Árbitro FIFA Ramon Abati Abel não foi acionado pela cabine do VAR e validou o gol contra o Palmeiras com lance irregular no começo da jogada. Tropeço no Allianz. O Palmeiras perdeu a chance de assumir a liderança isolada do Brasileirão Betano neste sábado 26, ao empatar por 2-2 com o Fortaleza, no Allianz Parque. O ponto conquistado é suficiente para passar o Botafogo no saldo de gols. Entretanto, o time carioca joga neste momento contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, e pode retomar a ponta se não perder o confronto. Nas redes sociais, a torcida do Palmeiras ficou na bronca com o técnico Abel Ferreira e com a equipe, que não jogou bem mesmo com tempo de sobra para treinar. O lateral direito Mike foi um dos piores em campo pelo Palmeiras. No segundo gol falhou feio e deixou a bola limpa para o chute de Moisés. Só que uma câmera acoplada de cima do Allianz Parque vê irregularidade na origem da jogada. Cadê o VAR para anular isso? É possível ver o jogador do Fortaleza iniciando a jogada com a bola rolando, algo que o VAR não acionou o árbitro catarinense Ramon Abati Abel, que validou o gol em campo. Na sequência, Brites levou a bola livremente no meio de campo e cruzou para a área. Vitor Reis deixou a pelota passar e Mike espanou para dentro da área. Moisés só teve o trabalho de empurrar na saída de Everton. Vocês não vão ver ninguém falando que a bola estava rolando na cobrança de falta que deu origem ao segundo gol do Fortaleza contra o Palmeiras. Nas redes sociais, a torcida alviverde ficou na bronca com a anulação do gol da equipe de Juan Pablo Vojvoda. O árbitro FIFA sequer foi chamado pela cabine e os assistentes. Abel Ferreira fora do Palmeiras é o pedido da torcida, seu fraco. Treinador português vira alvo da torcida após empate cedido diante do Fortaleza no Allianz Parque pelo Brasileirão. Empate frustrante. Na tarde do último sábado 26. O Palmeiras recebeu o Fortaleza no Allianz Parque em São Paulo em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão Betano. O Verdão abriu o placar com Rafael Veiga de pênalti e sofreu um empate ainda no primeiro tempo com um gol de Hércules. Na etapa final, Estevão colocou o Alviverde novamente à frente do marcador, também de pênalti. Mas Moisés aproveitou falha da zaga e empatou para o Lion, colocando números finais ao jogo. O resultado não agradou a torcida que esperava uma vitória, pois seria de extrema importância na briga pelo 13 graus título da competição. E para piorar, viu o líder Botafogo vencer na rodada, abrindo 3 pontos de vantagem do Palmeiras. Torcida decreta o fim da era Abel Ferreira. Em meio ao empate diante do Fortaleza, a torcida fez duras críticas ao elenco palmeirense, inclusive, ao treinador Abel Ferreira, no qual pediram sua demissão do clube através das redes sociais. Fora Abel Ferreira. Vai gastar seu dinheiro, seu fraco. Sai de férias português. Deixa o time pro Cebola para tentar parar de tomar gol. Quanto mais tempo para treinar, pior fica. Apenas 3 jogos no mês e jogaram mal nos 3. Time depende exclusivamente do Estevão e a culpa é toda do Abel. Treinador prefere curtir a vida do que treinar o time, e isso nos custou a temporada. As escolhas de Mike e Zé Rafael sem ritmo para hoje foram incríveis, parabéns. Português seguirá no comando do Verdão?
Dito já anteriormente, o Palmeiras não deve demitir o treinador português, que tem contrato com o clube até dezembro e, no entanto, a ideia da diretoria é renovar com Abel Ferreira, principalmente visando a disputa do Mundial de Clubes de 2025.